Porque eu, Daniela, tô aqui nesse canal falando sobre isso. No dia 28 a gente comemora não só o orgulho e a coragem dessas pessoas de viverem a sua vida de forma livre, de demonstrarem o afeto, de amarem quem elas amam numa sociedade que as recebe, que recebe qualquer tipo de diversidade com violência, opressão e negligência. A saúde, ela não está desassociada disso. Olá, meu nome é Daniela, eu sou terapeuta e hoje, no dia 28 de junho, nós comemoramos o Dia do Orgulho LGBTQIA+. Muitos de vocês podem não saber, mas o dia 28 de junho marca o que hoje nós conhecemos como Revolta de Stonewall, que aconteceu em 1969. Stonewall era o nome de um bar em Nova York, nos Estados Unidos, frequentado pela população LGBTQIA+. Ali, as pessoas se sentiam livres e seguras para serem quem elas eram, para se vestirem da forma que gostariam, que gostavam, para demonstrar afetos, para dançar, para serem livres, num momento histórico onde essas pessoas poderiam ser presas por simplesmente estarem portando peças de vestimenta que não eram apropriadas para o seu gênero, que dirá mostrar afeto em público. E no dia 28 de junho de 1969, em horário de maior movimentação do bar, aconteceu mais uma das batidas policiais que eram frequentes naquele estabelecimento. Os policiais chegaram querendo levar diversos frequentadores presos por vestimenta inapropriada e alguns outros trabalhadores do estabelecimento por venda de bebida ilegal. Naquele dia, o público se revoltou contra um ato que acontecia com recorrência e usaram de gritos, provocações aos policiais e objetos arremessados em direção a eles para revidarem e protestarem contra aquilo que estava acontecendo. Em 1970 aconteceu a primeira marcha em comemoração de um ano daquele acontecimento em Stonewall, e assim começaram a acontecer as paradas do orgulho LGBTQIA+, em todo o mundo. Aqui no Brasil, a gente teve a primeira parada organizada de maneira ilegal em 1996, em 1997 já foi regularizada e estamos aí até hoje em dia abrigando mais de 3 milhões de pessoas na Avenida Paulista, e ela é considerada a maior parada do orgulho LGBTQIA+, do mundo, sendo que essa marcha aqui começou com algumas poucas mil pessoas se encontrando para fazer isso. Mas porque eu, Daniela, tô aqui nesse canal falando sobre isso. No dia 28 a gente comemora não só o orgulho e a coragem dessas pessoas de viverem a sua vida de forma livre, de demonstrarem o afeto, de amarem quem elas amam numa sociedade que as recebe, que recebe qualquer tipo de diversidade com violência, opressão e negligência. Também é um dia para a gente escutar, para a gente debater, para a gente refletir uma série de direitos básicos que ainda são negados para a população LGBTQIA+, e que precisam ser reivindicados e que a gente precisa também lutar para que elas consigam usufruir dos direitos humanos básicos, certo? Que ainda lhe falta aqui no Brasil. E a saúde, ela não está desassociada disso. Então, eu trouxe aqui alguns dados que eu retirei do dossiê da saúde das mulheres lésbicas, promoção da equidade e igualdade, que disseram que entre as mulheres que acessaram os serviços de saúde, cerca de metade delas, entre 40% e 60%, não revelam a sua orientação sexual. Entre as mulheres lésbicas que revelaram, metade delas relataram reações negativas, discriminatórias ou de surpresa por parte do profissional de saúde que estava as atendendo. Após essa revelação, 28% referiram que os médicos começaram a atender mais rápido e outros 17% dos casos em que os profissionais deixaram de pedir exames que são necessários. Além disso, para as mulheres que fazem sexo com outras mulheres,
entre a faixa etária dos 18 e 45 anos, foi apontado que a maior dificuldade em ter acesso aos cuidados ginecológicos entre as mulheres eram as que nunca tiveram relações sexuais com homens, as mulheres que possuem uma gramática corporal masculinizada e aquelas que pertencem a segmentos socioeconômicos mais baixos. Além disso, a revista científica The Lancet, por exemplo, estima que os índices de depressão entre pessoas transexuais chega a 60% em alguns países. O Correio Brasiliense estima que existe aqui no Brasil um universo de, no mínimo, 752 mil transexuais e só existem 11 ambulatórios especializados para suas demandas em 11 cidades. As instituições que são habilitadas pelo Ministério da Saúde para que sejam realizadas as cirurgias de adequação de gênero são apenas 4. Esses são alguns dados apenas que podem mostrar para a gente o quanto a saúde é negada e negligenciada para a população LGBTQIA+. Apenas só em 2011 que foi implementada a Política Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transsexuais. 2011 é ontem no período histórico. E ainda assim, é com muito esforço, é com muita luta, é com muita reivindicação para fazer com que uma política como essa chegue nos estados e municípios, aonde existem as pessoas que estão precisando desse cuidado e desse acesso. Não é uma coisa tão simples. E é por isso que a gente refletir sobre elas e discutir sobre elas pode gerar mudanças no nosso dia a dia. Enquanto essa comunidade se sentir violada, desrespeitada e agredida em salas de atendimento em saúde, isso só vai provocar um maior distanciamento dessa população para um cuidado que é necessário, né? Quem que vai querer procurar um profissional, pedir ajuda para receber hostilização, para receber preconceito, para receber atitudes negativas e inferiores ao que outras pessoas recebem? Então, qual é o treinamento que os profissionais de saúde têm, ainda nas graduações que seja, para acolher, para saber atender a população LGBTQIA+. Existem os exames ginecológicos padrões, básicos e fundamentais para a saúde feminina, muitas vezes são desconsideradas para pacientes lésbicas. A educação em saúde sexual desconsidera, na série de prevenções que deveriam ser tomadas, desconsidera o sexo entre as mulheres, como se o sexo lésbico não existisse. Fora uma crença que existe, uma crença equivocada de que as mulheres lésbicas e bissexuais têm menos risco de desenvolver câncer de mama ou de colo de útero. Assim, é um absurdo e isso acontece muito. Pequenas perguntas em questionários introdutórios, quando você vai em atendimentos, já são discriminatórias. Quando existe uma falta de tato, de neutralidade, de empatia, de entendimento da especialidade, da especificação das pessoas. Nesses questionários, a gente começa a perceber, a gente consegue ver uma falta de neutralidade, de experiência básica, de empatia, de acolhimento dos profissionais de saúde em relação à população LGBTQIA+. O que a gente pode falar da comunidade da sigla T, os transexuais, que muitas vezes precisam recorrer à automedicação para passarem por tratamentos hormonais, para passarem por hormonizações que deveriam ter um acompanhamento médico, com exames de rotina para garantir que a saúde dessas pessoas não está sendo prejudicada com esse tipo de tratamento. Mas não existe um acesso, então elas precisam partir para a clandestinidade, para a ilegalidade, até para obter esses hormônios.
E a pessoa trans que deseja fazer aquela cirurgia de redesignação de gênero, que precisa passar por um crivo médico que coloca ela num CID, numa patologia, como se a existência dela fosse uma doença. Esses são apenas alguns exemplos de alguns relatos que, se a gente para escutar a realidade da população LGBTQIA+, a gente começa a entender. Eu quero usar dos meus lugares de privilégio para fazer com que mais pessoas entendam realidades muito mais difíceis do que as suas, do que as minhas. Então, na hora que a gente questiona médicos com protocolos ou alguns questionários que são limitantes e exclusivos à diversidade, quando a gente questiona falas médicas que são discriminatórias, é uma forma com que a gente tem de que esses profissionais formados comecem a prestar atenção para essas coisas que precisam mudar. Quando a gente, e até fora do âmbito de saúde, quando a gente questiona e fala que algumas falas ou gestos, atitudes são inapropriadas porque elas ferem outros seres humanos, é a hora que a gente começa de pouco em pouco a conquistar as mudanças que a gente precisa para maior benefício. É uma forma, eu não estou isenta de erros, de falas discriminatórias, mas eu estou aberta sempre à reflexão, porque eu não quero mais ser conivente com um sistema opressor, porque as falas também fazem parte de um mecanismo de sustentação de opressões, né, a níveis macro. Então, convido também vocês a virem junto nessa jornada, nessa caminhada que ela é constante, e por mais que algumas pessoas considerem besteira ou mimimi, isso não tira a legitimidade daquilo que a gente faz, da luta, muito pelo contrário. E eu gostaria de finalizar esse vídeo com uma dica muito básica e que pode ser até revolucionária. Ao invés da gente perguntar para a menina sobre os seus namorados e para o menino sobre as suas namoradas, por que a gente não substitui por como vão seus amores, como estão os seus afetos? É uma mudança pequena, muito pequena, que a gente consegue se reeducar e, com isso, a gente tem uma fala mais inclusiva. Porque uma simples pergunta como essa, que para nós pode não significar nada demais, é uma bobagem, pode ser ofensivo, pode doer em algumas pessoas e pode inibir elas de serem quem elas são perto de você. Seja você um profissional de saúde que está me ouvindo, ou seja você qualquer outra pessoa que se interessa pelo meu trabalho, amigos. E essa pergunta, como estão os seus amores, deixa aberto para uma resposta livre e para que a gente consiga, então, nessas pequenas mudanças, que a gente consiga construir uma sociedade que seja mais aberta à diversidade, que seja menos discriminatória, menos violenta e mais livre como um todo. Se você gostou desse pequeno debate, porque ainda é muito pouco perto de grandes exigências que a população LGBTQIA+ tem dentro da saúde, se isso fez diferença para você, curte, comenta, se inscreve no canal, compartilhe esse vídeo com outras pessoas que você acha que precisam ouvir sobre isso, tá bom? Não deixem de me seguir nas minhas outras redes sociais. Feliz Dia do Orgulho LGBTQIA+, e até a próxima!